Estudo Bíblico 2 Samuel 8. Diversas vitórias de Davi. Versos 1 a 14. Esses versículos esboçam a expansão do reino de Davi sob a mão do Senhor. Versos 6 e 14. Os maiores inimigos de Israel foram todos derrotados à medida que o reino de Davi foi se expandindo ao norte, sul, leste e oeste. Veja 1 Crônicas 18, versos 1 a 13. Essas conquistas ocorreram antes do capítulo 7. Veja 7, verso 1. Verso 1, a metrópole. Meteg Amá significa as rédeas da mãe, a cidade. Em 1 Crônicas 18, 1, isto foi igualado com Gate, que poderia ter sido a estação controladora das 5 cidades filisteias. Tomando a cidade do seu asilo político e o lar de Golias, sua primeira vítima, Davi indicou aos israelitas tanto a sua capacidade como seu espírito nacionalista. Verso 2. Versículo de difícil interpretação. Deitar em terra significa subjugar. Cordel, medida padrão, Amós 7,17. Aqueles cuja culpa não excedesse aos limites da lei, um cordel, seriam poupados. Aqueles cuja culpa excedesse à lei, padrão, 2 cordéis, seriam executados. Era uma espécie de tribunal do povo. Verso 3. Adadezer ou Adarezer, Deus do Sol. 1 Crônicas 18:8, literalmente Hadad, nome pessoal do deus cananeu da tempestade. Hadad é meu auxílio. O Salmo 60 foi escrito para comemorar essa batalha. Zobá ficava ao norte de Damasco, entre os rios de Oronto e Eufrates. Verso 4. Davi inutilizou os cavalos capturados, menos deles, que reservou para uso comum e para reprodução. Capítulo 15, verso 1. Mais tarde, Salomão usaria esses cavalos para seus carros e cavaleiros. 1 Reis 4, 26. Verso 5. Matou dos sírios 22.000 homens. Ao vencer os sírios, Davi retardou o nascimento de uma nova potência mundial, a Síria, por uns 50 anos, que conseguiu reerguer-se depois de Salomão. Verso 8, bronze. Nesse capítulo, há o registro de 3 cidades que pertenciam a Adadezer e que produziam bronze, que mais tarde foi utilizado na construção do templo. Diz-se que os egípcios da 18ª e 19ª dinastias obtiveram tanto cobre da Síria que desistiram da exploração das minas do Monte Sinai ao sul. Versos 9 a 11. O rei Toi ficou grato ao ver sua inimiga Zobá destruída e queria estabelecer um bom relacionamento com Davi. Então ele deu presentes a Davi como indicação de que, de maneira voluntária, se submeteria a ele como vassalo. Os objetos que ganhou foram dedicados ao futuro templo em Jerusalém. 1 Crônicas 18, 8, 22, versos 2, 5 e 14. Verso 13, 18.000 homens. O texto grego diz 18.000 edomitas. 1 Crônicas 18, 12. Uma leitura melhor seria: ganhou Davi renome quando na volta depois de ferir os sírios, verso 5, encontrou inesperadamente edomitas no Vale do Sal, os quais venceu somente com o direto auxílio de Deus, matando 18.000 homens. Foi nessa ocasião que escreveu o Salmo 60. Nota homilética. Ganha-se o renome na guerra, na ciência, nas artes, na política, mas especialmente na humildade. O exemplo está em Jesus, que se humilhou e ganhou um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versos 8 e 9. Pelo Salmo 60, percebe-se que a vitória de Davi, e com ela o renome, foi consequência de um milagre de Deus, conseguida pela oração de um coração angustiado. Salmo 60, verso 10 e 11a.
pela não confiança na força do homem, Salmo 60, 11b, e pelo socorro que vem somente de Deus, Salmo 60, verso 12. Vale do Sal, uma depressão ao sul do Mar Morto. Versos 15 a 18, veja 1 Crônicas 18, versos 14 a 17. Esse é o registro do gabinete sob o governo de Davi. Verso 15. Julgava e fazia justiça. Davi governou o seu reino de maneira justa, e no futuro o Messias irá governar de maneira semelhante. Isaías 9, verso 7, Jeremias 2, verso 3 e 33, verso 15. Verso 17. Zadok significa justo. Era um sacerdote levita descendente de Arão por meio de Eleazar. 1 Crônicas 6, versos 3 a 8 e 50, versos a 53, que junto com sua casa foi o cumprimento do oráculo do homem de Deus em 1 Samuel 2,35. Os futuros filhos de Zadok serão os sacerdotes no reino do milênio do Messias. Ezequiel 44, verso 15. Mais tarde, ele se tornou o único sumo sacerdote no reino de Salomão, cumprindo a promessa de Deus a Finéias, Números 25, versos 10 a 13. Aimeleque, filho de Abiatar. Veja 1 Samuel 22, 20, que indica Abiatar como filho de Aimeleque. Isso é mais bem interpretado como um erro do copista. 1 Crônicas 18, verso 16, 24, versos 3, 6 e 31. Abiatar foi sacerdote de Davi junto com Zadok, capítulo 15, versos 24 e 35 e 19, verso 11. Abiatar traçava sua linhagem de Eli, 1 Reis 2, 27, até Itamar, 1 Crônicas 24, 3. Com a remoção de Abiatar, 1 Reis 2, versos 26 e 27, a maldição de Deus sobre Eli foi concluída. 1 Samuel 2,33, e a promessa de Deus a Finéias, da linhagem de Eleazar, foi cumprida. Números 25, versos 10 a 13 e 1 Samuel 2,35. Seraías, escrivão. Seu nome significa o Senhor prevalece, e ele servia como escrivão oficial de Davi. Verso 18. Guarda real ou força mercenária. Era composta de estrangeiros, quereteus e peleteus. Capítulo 20, verso 23, 1 Crônicas 18, 17. A Septuaginta traduz quereteus por cretenses. Sofonias 2,5, Ezequiel 25, 16. Peleteus parece que era uma pequena tribo filisteia a serviço de Davi. Esta força mercenária atuava na área política, onde o elemento nacional não era desejável. Saul, por exemplo, usou essa força na matança dos sacerdotes em Nobe. 1 Samuel 22, versos 18 a 19. O Targum traduz quereteus e peleteus por arqueiros e fundibulários.